Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, que o Senhor Jesus alcance você e tua casa e tua família, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E eu gostaria de deixar para você mais uma palavra de Deus. Aqui quem fala, né, é o ministro Amilcar, ministro da Palavra de Deus, né? Faço parte da Igreja da Graça do Barretos 2, né? E estou aqui para deixar para você mais um recado de Deus, mais uma palavra que vem da presença de Deus, que eu tenho certeza que vai ajudar você e a prosseguir na fé, né? E eu quero perguntar para você, a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem ouvido, né? A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 14, versículo 30, fala sobre quando Pedro ele estava andando sobre as águas, né? E em um determinado momento da vida dele, ele deixou de olhar para Jesus, né? E começou a olhar para o vento, começou a sentir a força do vento, a força do mar, né? Porque o Pedro, quando ele desceu do barco, ele desceu em meio a uma tempestade. E ele estava caminhando bem, né? O problema dele foi exatamente deixar de olhar para Jesus, a qual tinha dado a direção para ele descer do barco e ir até onde ele estava, e começou a olhar e a sentir a força daquele vento, a força daquele mar, né? É o que a Bíblia diz, né? Mateus 14:30 diz assim: e sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, por que eu perguntei para você no começo dessa mensagem se a quem você tem dado ouvidos? Por que eu perguntei a você? Exatamente porque tem muitas pessoas que estão fazendo, né, igual o que o Pedro fez, né? A pessoa está deixando de olhar para a palavra de Deus, está deixando de manter os olhos em Jesus, deixando de confiar na palavra de Deus para sentir a força do que está acontecendo. Por exemplo, é claro que nós estamos vivendo um momento difícil, né? O mundo inteiro está vivendo um momento de pandemia, né? E eu aqui não estou incitando você a ser rebelde contra a lei, não é isso, né? Não estou querendo falar para você que você é super-herói, que você tem que se colocar mesmo no fogo, você não deve usar máscara, você não deve usar álcool gel, você não deve seguir lei nenhuma. Não, não é isso que eu estou falando. Não estou incitando você a ser desobediente à lei. Não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que tem muitas pessoas que estão deixando de olhar a palavra de Deus, estão deixando de estar olhando para Jesus e a sua palavra, que é a palavra mais poderosa de todas, para ficar se fortalecendo, sentindo a força do que nós estamos vendo. Por exemplo, tem pessoas que estão deixando de acreditar na palavra de Deus, que é a palavra mais poderosa que existe, para acreditar no que a televisão fala, para acreditar no que o rádio fala, os jornais falam, a internet fala. Ou seja, a pessoa está sentindo a força do que está acontecendo. Em vez dela permanecer olhando para Jesus, ela está sentindo a força do que está acontecendo e está fazendo igual Pedro fez, está afundando. Quantos crentes que estão afundando na depressão, estão afundando no medo, estão afundando na sua fé, estão afundando nos problemas, problema financeiro, problema na família,
problema de saúde. Por quê? Por deixar de olhar para a palavra de Deus, por deixar de olhar para onde a pessoa jamais deve deixar de olhar, que é Jesus, que é a sua palavra, tá bom? Então que você jamais, em momento algum, deixe de se fortalecer na palavra de Deus, deixe de olhar para a palavra de Deus para ficar olhando para as coisas que estão acontecendo. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, para mim e para você que servimos a Deus, isso tudo que está acontecendo, para nós não deve ser novidade nenhuma. Por quê? Em Mateus 24, se você for estudar, você vai ver que Jesus, há muitos anos atrás, ele havia falado que tudo isso iria acontecer quando a vinda dele estivesse perto. E é lógico, Jesus está pertinho, próximo, falta pouco, né? Diante dos sinais que a gente está vendo. Então, para nós que somos cristãos, isso não deve ser assim novidade nenhuma. Então pare de ficar deixando de olhar para a palavra de Deus e se fortalecendo com o que está acontecendo. Tem pessoas que ela fica vidrada no jornal, é o dia inteiro assistindo o jornal, Covid no café da manhã, Covid no almoço, Covid na janta. Não, meu amigo e minha amiga, se fortaleça na palavra, se fortaleça no que Deus está falando com você. Passe mais o seu tempo ouvindo a palavra de Deus do que se fortalecendo com as coisas que o diabo está apresentando, né? Tem gente que está deixando de ouvir mais a palavra de Deus para ouvir e prestar atenção no que o diabo está fazendo. Tem crente que está falando, né? Tem crente que fala, nossa, olha quantas pessoas estão morrendo com Covid, não sei o que. A pessoa está prestando atenção no que o diabo está fazendo, né? A pessoa está com medo de tudo que está acontecendo porque está dando mais atenção ao que o diabo está fazendo do que ao que Deus tem feito, né? É claro, a televisão não vai mostrar as curas que nós temos visto, e nós temos visto muitas pessoas sendo curadas do coronavírus, do Covid-19. É claro, né? A mídia não vai mostrar isso porque para eles não é interessante. Mas se você for acompanhar os testemunhos, né, de pessoas, você vai ver o que Deus está fazendo, que é muito mais do que o diabo tem feito através desse maldito vírus. Tá bom? Se fortaleça na palavra de Deus. Se fortaleça, compartilhe essa mensagem, ajude o evangelho a ser pregado. Meu forte abraço, que Deus abençoe você, no nome de Jesus.